Continuando, né, gente? Fragmento é uma parte do texto. Fragmento é uma parte do texto. Então, na questão 6, que diz a palavra fragmento que aparece na fonte do texto, indica que a autora esqueceu o que queria escrever? Não, letra B é a resposta. Apenas uma parte do texto foi reproduzida. Então, a gente marca letra B de bola, tá certo? Sétima, qual pontuação reforça o sentimento de saudade do eu lírico? Dois pontos, vírgula, interrogação ou ponto e vírgula? Olha, quando ela fala da saudade aqui no texto, olha, ela coloca assim, de entrada compassada, dois pontos. Benção, mestra, banco dos meninos, banco das meninas, tudo muito sério, muito respeito, leitura alta, soletrava-se, cobria-se o debuxo, dava-se a lição. Aí ela vai dizer como era a lição. Tinha dia certo de argumentos, com palmatória pedagógica em cena, cantava-se em cor a velha tabuada, velhos colegas daquele tempo. Então, quando ela diz os dois pontos aqui no final, ela começa a falar do que ela lembrava de bom, certo? Então, ela reforça esse sentimento de saudade. Então, qual pontuação reforça o sentimento de saudade do eu lírico? E aqui no texto são esses dois pontos, quando ela começa a falar, então, letra A de amor, tá certo? Vamos agora para a oitava. Na quarta estrofe do texto, a exclamação em benção mestra revela, letra A, afetividade, autoritarismo, receio ou respeito. Então, quando ela diz aqui, ó, eles tomavam a benção, a professora, né? De entrada compassada, benção mestra. Eles faziam isso em sinal de respeito pela professora, tá certo? Era um sinal de respeito daquela época. Então, vamos voltando aqui. Questão 8, letra D de dado, tá certo? A resposta, respeito. Nona, o termo onde na última estrofe do texto dá a ideia de onde, dá lugar de causa, de lugar, de modo ou de tempo. Nona, dava-se a lição. Tinha dia certo de argumentos, com palmatória pedagógica em cena. Cantava-se em coro a velha tabuada, velhos colegas daquele tempo. Onde andam vocês? Onde andam vocês? Em qual lugar andam vocês? Então dá a ideia de lugar. Letra B de bola, certo? B de bola, nona, B de bola. Leia o poema visual abaixo. Nós temos leia o texto e no texto tem a palavra lixo formada por várias palavrinhas luxo, né? O poema ao lado, além de fazer uso da linguagem verbal, também utiliza o recurso da imagem. O que se destaca como tema desse texto é uma reflexão sobre o desperdício de alimentos, a doação de roupas usadas, sobreviver da coleta de lixo ou a relação entre lixo e luxo. No caso desse poema específico, gente, a gente sabe que o lixo ele pode ser luxo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas podem viver da coleta, viver de catar lixo, né? Essa relação, né? Essa reflexão trazida por esse poema é super interessante para a gente saber. Então aqui eu tenho duas questões que quem marcou letra C, que é sobreviver da coleta de lixo, eu vou considerar. Quem marcou letra D também, essa relação entre lixo e luxo, tá certo? 12ª, explique com suas palavras qual foi a intenção do autor ao dar uma forma gráfica diferente a esse poema. Por que vocês acham que ele escreveu lixo
encheu de palavrinhas luxo. Qual foi a intenção do autor, né, dessa forma gráfica? Foi para saber sensibilizar, né, as pessoas de que o lixo ele pode ser reciclado, ele pode ser reaproveitado, ele pode servir de luxo para muitas pessoas que sobrevivem dele. E isso você vai colocar nessa 12ª, tá certo? Com as suas palavras, você escreve da maneira que você achar melhor, ok? E na última, diz assim: imagine a escola da mestra Silvina com todos os alunos. Como seriam os momentos que iniciavam aquela aula? Como era a expressividade nos rostos e a atitude de todos? Como a professora se dirigia a todos? Você vai elaborar um texto dramático com a sequência de diálogos entre os alunos e a professora. Procure seguir as dicas abaixo. Descreva para seu leitor o ambiente onde o diálogo aconteceu. Crie nomes para os personagens, alunos 1, 2 e 3 e a professora. No início da fala de cada personagem, você deve colocar o nome da personagem. Use letra maiúscula para diferenciar o nome da personagem. Use a pontuação correta. E ao final, tente avaliar se conseguiu promover esse diálogo de forma a levar seu leitor a vivenciar um momento de dramaticidade com a narração criada. E para vivenciar a experiência da dramaticidade de sua produção, que tal convidar alguns colegas para representarem as cenas do texto criado, reproduzindo as falas do personagem. Não esqueçam de valorizar a interpretação e o movimento indicado no texto. Então, esse Para Gostar de Escrever pede que você escreva um texto com falas, né, que tenham personagens, que tenham alunos, e ele indica bem o que é que quer que faça. Você vai fazer um texto como se estivesse representando essa escola tradicional, em que os alunos chegam, pedem a benção à professora, tem todo aquele ritual, do jeito do poema, só que com falas. Exemplo: chegando na escola, Alice disse: a benção, professora. Todos os alunos responderam. Seu colega inventa um colega. Entendeu? Você vai falar e vai dizer quais as falas do personagem para fazer um pequeno texto dramatizando uma escola tradicional, tá certo? Poucas linhas mesmo, 10 linhas, 7 linhas. E você tenta fazer esse diálogo, formar diálogos entre a professora tradicional e os alunos da escola tradicional, tá certo? A única coisa que você vai fazer no caderno é esse texto. O resto pode responder tudo no livrinho, tá certo? Então fiquem com Deus e foi isso. Beijo, beijo. E até mais.